Deus Pai Todo-Poderoso, eu apresento a Ti, diante de Ti, cada vida que aqui está, Senhor. Envia Teus anjos poderosos para nos proteger. Dai-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra, e que a palavra de hoje abra o nosso entendimento e nos dê discernimento espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que o Teu povo fizer, Pai, que tenha bom êxito, que o nosso dia seja selado, blindado com o sangue do Cordeiro. Tudo que fizermos, que seja para a Tua glória, que tenhamos bom êxito e que o Senhor nos conceda prosperidade e nos dê prudência, entendimento, sabedoria para a glória do Senhor. Pai, nós te entregamos o dia de hoje e vem, Espírito Santo, com teu amor e poder, enche os corações dos teus filhos e filhas com o teu fruto, com o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, domínio próprio, paciência. Dai-nos o teu fruto, Pai, para que possamos vencer todas as batalhas e luta, Senhor, por nós. Tudo aquilo que o teu povo estiver com dificuldade, envia teus anjos poderosos, Pai, e luta as nossas batalhas. Coisas que vemos que o Senhor entrega em nossas mãos, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos faça prudentes, Senhor, vendo todas as decisões que devemos tomar através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Deus nos alerta para que sejamos prudentes, para que não sejamos insensatos, para que as nossas decisões sejam tomadas com base na palavra de Deus, que não tomemos atitudes por nossa cabeça. Quando você orar, sempre peça a Deus, quando você tiver uma decisão para tomar, pergunte para Deus se realmente é a vontade de Deus, porque quando escutamos a palavra de Deus, Deus nos dá um norte, Ele fala conosco. Agora, escutar e pôr em prática é o que mais faz com que tenhamos bom êxito. Se uma pessoa escuta a palavra de Deus e ela não põe em prática, não tem serventia, não tem transformação, não tem mudança. É como uma pessoa que o médico passa um remédio. Eu amo os médicos, eu louvo a Deus pela vida dos médicos, porque os médicos, quando oramos e pedimos a Deus bons médicos em nossos caminhos, eles são grandes bênçãos, homens e mulheres de Deus, que trabalham para tirar a dor. Olha para onde Deus, o Espírito Santo, envia para falar, porque são pessoas que trabalham com vidas, e aqueles que fazem o seu trabalho com amor pelas vidas, eles tiram dores do corpo, dores da alma, porque uma mente, quando uma pessoa vai fazer um tratamento psiquiátrico, aí o médico ou a médica enviado por Deus, ele passa a medicação. E quando é um médico bom, uma pessoa boa, que você ora e você pede primeiro e Deus coloca aquela pessoa certa, aí vem a medicação certa, aí a pessoa volta a viver, volta a ter ânimo, porque só sabe o que é depressão uma pessoa que já passou. Então Deus deu sabedoria para essas pessoas, para estudar, para tirar dores
para dar uma nova vida. Uma pessoa que está com dor no corpo, dor muscular, dor nas articulações, para uma pessoa que sente dor numa coluna, receber uma receita e ela tomar medicação e passar aquela dor. Um dentista, uma dentista, tirar a dor de um dente. São pessoas preciosas, são pessoas que são muito valorosas para Deus e para todos nós, porque elas estudaram e colocaram em prática aquilo que aprenderam. Se elas não tivessem colocado em prática, de nada valia o diploma dessas pessoas. Imagine, uma pessoa estudou e guardou o diploma. Ela não pôs em prática. Para que vale aquele diploma? Só valeu para ela. Ela tem o conhecimento, ninguém vai roubar dela. Mas se ela não puser em prática, nem ela, nem as pessoas vão se beneficiar. Aquilo vai ficar lá guardado. Não vai servir para ajudar, para curar dores, curar tantas coisas. Os médicos, eles são verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Porque quantas pessoas vão fazer uma cirurgia e falar assim: Senhor, usa as mãos do médico, Espírito Santo, seja o Senhor que vai fazer essa cirurgia, seja o Senhor que usa esse médico, seja o Senhor, e vai orando pelo médico, e o médico recebe aquela bênção do Espírito Santo, de Jesus está ali usando as mãos dele, a mente dele, para operar aquela pessoa. Olha que bênção, junto com tudo que ele estudou. Deus é maravilhoso, Deus faz e opera milagres através de grandes médicos, de pessoas valorosas que realmente valoriza o que Deus colocou em suas mãos, porque não é brincadeira. Um ser humano, se eu fico imaginando, um ser humano ter a vida de outro ali nas mãos dele, para ele fazer uma cirurgia e depois ele ver que deu tudo certo, e depois ele entender que Deus usou ele para curar, para tirar um câncer, um tumor, para passar a medicação certa, para fazer uma quimioterapia. Olha só, mas tudo isso só acontece com pessoas que põem em prática aquilo que aprendeu. Aí olha o que diz a palavra do Senhor: com o prudente e o insensato. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre o homem prudente. Quando Deus fala, ele nos chama a atenção. Ele fala assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Assim é a nossa fé com Deus.
Quando você pratica a palavra de Deus, foge da aparência do mal, sai de lugares que tem tentação. Temos que fugir das tentações. Não podemos dar lugar, porque aquela pessoa que fica em um lugar que é tentado, uma hora ela pode cair na tentação. Então foge da aparência do mal, é isso que Deus nos diz. Porque você fugindo de lugares que te afasta de Deus, você vai estar forte. Te aproxima mais de Deus. Escuta tudo que Deus fala todos os dias. Quando nós escutamos a palavra de Deus e colocamos em prática, aí pode ter ventos fortes, porque sabemos que no mundo natural temos estações. Temos outono, inverno, verão, primavera, temos tudo. Aí tem ventos, tem tempestades, tem o dia que o sol tá lindo, tem dia que vem uma brisa leve, tem de tudo. Então as nossas casas têm que ter alicerces, senão quando o vento sopra, leva tudo. Assim é a palavra de Deus. Se a pessoa escuta e ela não põe em prática, se ela escuta e logo que tem algum problema ela fala, não adianta ficar orando, não adianta ficar pedindo, porque Deus não escuta as orações. Esse é um momento que o inimigo se agrada. Está repreendido em nome de Jesus, porque devemos agradar a Deus. Não podemos deixar de colocar a palavra de Deus em prática, porque quando você crê, você fica ali, firme na rocha. A nossa rocha é Jesus. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então não podemos nos conformar com a mesmice de dizer, não vai ter jeito, a situação não vai mudar sim, porque o nosso Deus é poderoso. Ele tem poder para mudar e nós cremos nele. Temos um alicerce, a nossa fé é maior do que tudo que se apresenta de negativo na vida das pessoas. Devemos olhar para Deus, devemos olhar para Jesus. Olha o que Pedro fez. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Ele andou. Por que ele andou? Porque ele creu, ele falou, Jesus, se é o Senhor, se é o meu Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E ele foi pela fé, mesmo quando ele estava afundando, mas Jesus segurou nas mãos dele. Porque às vezes nós começamos a falhar no meio do caminho, mas Jesus vem e nos segura. Ele não nos deixa só. Agora, Deus fala, faz dessa forma, aí a pessoa não faz. É como aquela pessoa que estudou e guardou seu diploma. Se você não pratica o que Deus fala, que é para você praticar todos os dias com a sua palavra, faz oração, não desiste, escuta o que eu falo, cumpre os mandamentos da lei de Deus, porque cumprir os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não vamos querer fazer mal ao outro, porque temos o temor do Senhor. Isso é na prática. Uma pessoa me fez mal, eu não posso desejar o mal, eu não posso desejar que volte para ela. Tem pessoas, eu já ouvi pessoas falarem assim, que volte todo o mal para ela. Não, essa pessoa falou isso porque ela não entendia a palavra de Deus. A partir do momento que ela entende, ela fala assim, Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. Agora, tira do meu caminho, afasta de mim todas as pessoas que me odeiam, porque não podemos ficar batendo na mesma tecla. Se você sabe que alguém não gosta de você e não te faz bem, e você continua naquele lugar com aquela pessoa,
Você está querendo o que para a sua vida? Você está querendo só sofrer. Põe a palavra de Deus em prática. Se afasta do mal. Foge da aparência do mal. Tem pessoas que ainda não conheceram a verdade, e a verdade que é a palavra de Deus, e elas fazem mal para os outros, elas não têm dó nem misericórdia. Então, se você continua insistindo e confiando em pessoas que já te fizeram mal, em pessoas que você já viu que não querem o seu bem, então é porque você está sendo insensato. Você me perdoe, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para aqueles que estão precisando enxergar a verdade na sua vida, porque Deus nos adverte e temos que ter prudência, fugir de lugares errados, fugir de pessoas que falam palavras de maldição com a vida de outras pessoas, porque você acha, não seja inocente. Aquele que fala, amaldiçoa a vida de outra pessoa quando ele está com raiva. Se ele tiver raiva de você, se ela tiver raiva de você, vai fazer a mesma coisa com você. Cuidado, guarda segredo das tuas coisas. Guarda, entrega nas mãos de Deus, porque às vezes tem um projeto, algo que Deus está trabalhando, porque você orou, aí você fala, você espalha. Aí não é todo mundo que quer que você cresça. Então você guarda, ora a Deus, espera em silêncio. Quando se planta uma semente, a semente começa a germinar na terra, embaixo da terra, em segredo, em silêncio. Ela não faz barulho. E às vezes as pessoas ficam, eu orei, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. Mas a tua oração, ela está sendo com a semente plantada, está sendo germinada. Aí você não pode falar palavras que atrapalhem a sua vida, porque a nossa palavra, ela tem poder. Então a nossa boca, as palavras têm poder de vida e de morte. Aí tem pessoas que estão próximos a receber as suas bênçãos, aí ela usa a imprudência, ela é imprudente com a vida dela, com as palavras dela, aí ela mesma atrapalha o futuro dela, porque a palavra de Deus não volta atrás. E as palavras, Deus fala que as nossas palavras têm poder de vida e morte. Então aquele que sabe usar bem as palavras, ele vai comer do fruto da sua boca. E aqueles que usam mal também vão colher coisas ruins. Então, tudo que aprendemos com a palavra de Deus, temos que pôr em prática. Profetize coisas boas na sua vida, no seu lar, na sua família, com esperança, com alegria. Eu vim para te falar da palavra de Deus todos os dias, de manhã e à noite. Neste canal tem a palavra de Deus. E Deus está falando hoje para sermos prudentes, colocar a palavra dele em prática. Tudo que você ouvir aqui neste canal, coloque em prática, porque a palavra de Deus é um alicerce para as nossas vidas. Quando colocamos em prática, nós passamos, as pessoas passam por problemas, mas é diferente, porque Deus está agindo em nosso favor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Diz na palavra de Deus, está escrito. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando a gente teme ao Senhor, nós podemos estar só em qualquer lugar. Não vamos fazer coisas erradas, porque sabemos que temos um Pai que é todo poderoso, que zela pela nossa vida, e temos que honrar Ele em todo e qualquer lugar. Então, a tua vida se torna uma vida com grande alicerce, porque quando o vento sopra, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha.
Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Este é o homem que põe a palavra de Deus em prática. Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pratica todos os dias a palavra de Deus. Todos os dias aprendemos um pouco. Todos os dias Deus vem com uma novidade, uma bênção nova. Ele nos adverte, Ele nos orienta, Ele cura as nossas dores, Ele cura as nossas feridas, Ele nos coloca de pé, cai por terra todo e qualquer obstáculo nas nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Vamos orar o Salmo 91, para que caia por terra e saia do nosso caminho tudo que não vem de Deus, tudo que quer atrapalhar as nossas vidas. E eu peço a Deus em nome de Jesus que você e eu pratiquemos, e cada membro das nossas famílias coloquemos em prática tudo que Deus fala conosco, para termos vida e vida em abundância, como Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é em nome de Jesus que eu já te agradeço, Pai, pela tua palavra e pela poderosa oração do Salmo 91, que se cumpra todas as bênçãos desse Salmo 91 em nossas vidas, e que sejamos prudentes, Pai, que coloquemos, Espírito Santo de Deus, ajuda teus filhos e filhas a colocar a tua palavra em prática, Senhor, para que as nossas vidas tenham andamento, tenham êxito em tudo que fizermos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ore comigo, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas bênçãos e principalmente, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor e por tornar os nossos lares de paz, de bênçãos, da tua proteção, da tua bondade, do teu amor, trazendo prosperidade, Senhor, e entendimento da tua palavra. Nos concede, Pai, vida longa com saúde e muita harmonia em nossas vidas, em nossos lares, trabalhos, projetos, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.